Que o amor do nosso Deus esteja com você e toda a sua família. Estamos de volta para estudarmos um pouquinho mais sobre Atos capítulo 3. Mas antes, como faço sempre e sempre farei, quero me alegrar. Quero me alegrar com Flavinho, que aniversaria hoje. Como eu falei pela manhã, que o Senhor continue abençoando você, sua família, e que você seja sempre, Flavinho, fluir da palavra do Senhor com seu exemplo de vida. Quero me alegrar com Lucas e Paulinha, por seu primeiro dia de casados. Que o Senhor faça de vocês um modelo de vida para a transformação de outros casais. Essa é a minha oração. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Enfim, estaremos de volta presencialmente no dia 19 de julho às 17 horas. Estamos preparando tudo para que possamos ter um retorno de bom grado, um retorno para a honra e glória do Senhor, um retorno onde nós possamos nos reunir novamente com segurança para a honra e glória de Deus. Dia 19 de julho, 17 horas. Vamos dar continuidade. A gente está vendo um pouquinho da palavra de Deus no texto de Atos, capítulo 3, nos versos 1 a 8, como pela manhã, vendo sobre um exemplo da graça na prática. O texto bíblico diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Verso 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pela manhã, neste mesmo texto, nós vimos sobre a rotina de um necessitado. Vimos o que ele esperava dos apóstolos e o que ele teve, de Pedro e João. E percebemos algo que é muito importante para esse momento. Não se precisa de dinheiro para fazer a obra. Exatamente porque os apóstolos entenderam assim, eles foram instrumentos da graça. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que as pessoas que o ajudavam aquele homem, ajudavam exatamente com dinheiro, ou com alguma esmola, algo que pudesse ajudá-lo materialmente. Pedro e João não tinham o que levar para ele materialmente, mas eles levaram o maior tesouro possível. E nesse sentido, é interessante que a gente perceba que enquanto de repente podemos estar pensando que temos que ter dinheiro, temos que ter recursos para fazer a obra, deixamos de ser usados como instrumentos da graça. Veja o verso 4. Pedro olha para aquele homem, assim como eu destaquei pela manhã, e diz: olhe para nós, fite os olhos em nós, olhe fixamente para nós. O homem olhou esperando exatamente receber alguma coisa material dele. E ele fala o que nós já temos repetido: eu não tenho dinheiro,
eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. E aí simplesmente fala. Né? Os apóstolos perceberam as necessidades do Espírito. Os apóstolos resolveram partilhar o melhor. Precisamos ver um pouco mais sobre isso. Mateus capítulo 4, nos versos 18 a 22. Mateus 4, 18 a 22, quando o Senhor Jesus está recrutando os seus discípulos, ele chega exatamente para Pedro, no verso 18, né? Pedro estava junto com seu irmão André, preparando as redes, tá? Eles estavam lançando as redes ao mar, e Jesus diz para eles: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Quando você ouve essa frase, né, muito bem colocada, porque Jesus usou o vocabulário deles, né, o que você entende? Porque, veja, vocês não vão pescar mais peixes, vocês estarão comigo para trazer homens para o céu, para trazer homens para a graça. Venham e eu os farei pescadores de homens. O texto relata que naquele mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Depois, logo adiante, encontraram Tiago, João, que era seu irmão, e eles também assim o fizeram. Deixaram imediatamente seu pai, o barco, e o seguiram. Quando a gente olha para a fala de Jesus Cristo, para a palavra do Evangelho, a gente percebe que há aqui objetividade, profundidade e poder. Veja, se o Pedro tivesse dito: Senhor, eu preciso de mais um tempo, Senhor, eu não tenho provisões, eu não tenho dinheiro, eu preciso gastar mais um tempo de minha vida, ele não teria experimentado, possivelmente, o que ele experimentou na porta do templo de Jerusalém naquele dia. Mas veja como o Evangelho funciona, é objetivo. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho Jesus Cristo Nazareno, e este eu te dou. Levanta e anda. Objetivo. Evangelho é objetivo. Não se pode enganar ninguém com o Evangelho, porque o Evangelho é direto, o Evangelho é profundo. Não precisa ficar enrolando, não precisa ficar tentando explicar o inexplicável. O Evangelho é profundo. As boas novas vão ao âmago da pessoa e atingem exatamente onde precisa ser atingido. E esse Evangelho é tido com poder, é dado com poder, porque ele não é ministrado pelo próprio homem. Os apóstolos foram instrumentos do Senhor. Então, veja, Evangelho é objetivo, profundo e poderoso. E foi exatamente para isso que Jesus Cristo os chamou. Em Mateus capítulo 28, nos versos 19 e 20, texto tão citado por mim, nós temos o chamado do discipulado. A gente chama de a grande comissão, né? Mas veja como acompanha exatamente a objetividade, profundidade e poder. Jesus diz: vão e façam discípulos. Aqui não está um pedido, aqui não está uma possibilidade, é uma ordem. Aquele que é chamado para ser pescador de homens é chamado para ser discipulador, é chamado para discipular em nome de Jesus. Como é que funciona esse discipulado, Emilton? Com a vida. Com a vida. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Essa fala, ensinando-os a obedecer, é mais ou menos: faça, obedeça, eles vão ver você obedecendo e eles vão obedecer também. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. A fala é bem simples, bem direta, bem objetiva, bem profunda. Ensinem a obedecerem aquilo que eu ordenei a vocês. Ou seja,
me obedeçam, que eles, tendo o meu espírito, lhes obedecerão. E aí Jesus Cristo complementa: eu estarei sempre com vocês, até o final dos séculos, até a consumação dessa história. Eu estarei com vocês. Depois nós sabemos que essa fala é assim: eu estarei com vocês através do meu espírito. Eu estarei com vocês. E nessa chamada a gente percebe amor, atenção, poder, paciência. Para ensinar precisa ter paciência, precisa amar, precisa entender o poder do Evangelho, precisa confiar nesse poder. Não são as minhas forças, não são os meus pensamentos, não são os meus ensinamentos, mas o poder do Evangelho. A força que o Evangelho tem no amor de Deus. Ou seja, a esperança de ver um dia aquela pessoa transformada. Os discípulos entenderam tudo isso. Aqui já apóstolos. Quando Pedro e João chegaram na porta do templo e que viram aquele homem, eles entendiam ou entenderam o que era para fazer. Eles tinham claro em sua mente o que era para fazer. Eles sabiam que não precisavam de poder próprio, de manutenção própria. Eles sabiam que tudo seria organizado e providenciado pelo próprio Deus. Por isso, eram instrumentos de Deus. E essa fala é para que nós entendamos que não precisa de muito esforço para sermos instrumentos. Apenas vivermos o Evangelho e entendermos que nós somos a ponte, a ligação entre nós e aquele que precisa ouvir sobre a graça. Resultado: a vida diante da graça. Como é que aquele homem levanta? Aquele homem levanta forte, aquele homem levanta transformado, aquele homem é transformado e fortalecido pelo Espírito. É assim que o texto diz: os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. Alguém que era aleijado desde nascença, simplesmente os pés firmes. Deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Eu imagino a alegria daquele homem, a liberdade daquele homem. Deus transformou a sua vida. Ele entra com eles no pátio, andando, saltando e louvando a Deus. É a vida quase apagada diante da graça e revigorada, porque é assim que o Senhor faz. É exatamente assim que o Senhor faz. Atos capítulo 3, os versos 1 a 11. Atos 3, 1 a 11, mas eu quero destacar os versos 10 e 11, né? Porque a gente está aí já nos versos 1 a 8 e eu quero destacar os versos 10 e 11. Reconheceu que era ele mesmo, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Todos os que estavam naquele momento perceberam, a liderança do templo percebeu o que havia acontecido. No verso 11, diz que aquele homem, apegando-se a Pedro e João, né, estava com eles. E todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Perceba que de repente a vida daquele homem foi transformada. Toda. Porque, e aí é assunto para um outro momento. A mente mudou. Ele começa a pensar diferente. A sua vida muda. A sua vida mudou. Porque ele não precisaria mais das outras pessoas para sobreviver. Assunto para outro momento. Ele
começaria, ou possivelmente tenha começado, a sobreviver com as próprias forças. Teria que ser assim, porque dali por diante ele poderia se apresentar como o curado por Deus, aquele que enfrentou a graça, o que recebeu a vida de graça. E pode sobreviver com a força que o próprio Espírito lhe dá. Nesse sentido, Atos capítulo 3, os versos 18 a 21, Atos 3, 18 a 21, esse foi um momento interessante, porque a partir de então, os apóstolos podem falar abertamente, né? Eles começam um discurso falando sobre Jesus Cristo, sobre o que fizeram com Jesus Cristo, a crucificação de Jesus. Nós não temos muito tempo para falarmos sobre tudo isso aqui. 18 a 21. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Olha o verso 19. Ele dá uma chamada geral do público que está ali. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Esse é um apelo interessante. Depois das pessoas verem o que foi feito, elas ouvem: arrependam-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se para que seus pecados sejam cancelados. No verso 20, a gente tem o resultado disso, para que venham tempos de descanso. Quem é confrontado pela graça vive o descanso de Deus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A minha paz não é falsa. A minha paz traz descanso. Arrependa-se para que seus pecados sejam perdoados e você tenha paz. Descanso. 20. Atos 3, 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Veja que esse descanso não é próprio do homem. Não é um sistema religioso, nem qualquer outro sistema, mas o próprio Deus em Jesus Cristo lhe dá isso. Arrependam-se para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, qual lhes foi designado. Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Aquele homem esperava de Pedro e João dinheiro, talvez comida, que eles agissem da mesma forma que os outros estavam agindo há tantos anos, mas eles trouxeram a graça até ele. Eles trouxeram a transformação até ele. Ele começou a conhecer o reino de Deus e ele pode levantar e sair pulando, cantando, adorando ao Senhor. Ele recebe a mente de Cristo, assim que o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 2,16. Texto também tanto citado por mim, porque é interessante que entendamos assim. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquele homem recebe a mente de Cristo. Ele começa a adorar a Deus conforme a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ele consegue entender claramente o propósito do Senhor. Claramente. Ele se apega a Pedro e a João, fica colado com eles. Como se dissesse: eu quero estar aqui com vocês, passar mais sobre isso, estar mergulhado mais nisso.
Eu quero sentir cada vez mais sobre isso, aprender cada vez mais sobre isso. Eu quero viver a novidade da restauração. O que tem a mente de Cristo é o homem espiritual, irmãos. É o espírito que entende a mente de Cristo. Quando você começa a raciocinar ou racionalizar, não é mais a mente de Cristo. Quando a gente diz que o culto é racional, é porque a gente se entrega totalmente ao Senhor. É o Espírito que se coloca para que o Senhor faça a obra no seu meio. É a razão que é colocada diante do Senhor para que o Espírito seja transformado e a razão comece a pensar pela fé. Pela graça sois salvos, não é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É fé. A mente de Deus trabalha pela fé. Não um passo no escuro para ver qual será o próximo passo, mas um passo baseado na decisão do Cristo, o Senhor de toda a história. A mente de Cristo é ensinada pelo Espírito Santo. Ela pode avaliar, selecionar e entender todas as coisas mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a fala do Todo-Poderoso. É Ele mesmo quem diz: eu não faço nada sem autorização do meu Pai. Tudo que eu falo porque foi meu Pai que me deu. Tudo que eu faço porque meu Pai me autorizou. E Ele faz tudo isso porque eu sou obediente a Ele, diz o Senhor Jesus Cristo. Então a mente de Cristo é exatamente dada ao homem espiritual. Esse homem espiritual é guiado pelos ensinamentos do Espírito Santo, que faz com que ele avalie, selecione e entenda todas as coisas mediante a sua palavra. Irmãos, como é bom entender isso. Como é bom entender que os apóstolos entendiam exatamente assim e por isso eles foram lá e agiram diante daquele homem. É por isso que em João capítulo 3, nos versos 6 a 8, o texto que eu trago já há 3 semanas, Jesus Cristo fala a Nicodemos. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter lhe dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Exatamente fortalecendo o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2,16. Né? Ou será o apóstolo Paulo guiado pelo Espírito fortalecendo a fala de Jesus Cristo? Lógico, vem depois. Mas a fala do Paulo está em linha total com a fala do Cristo, do Mestre, do Senhor. Essa é a fala. Eu quero complementar, irmãos, porque na realidade a palavra que eu trago hoje é para que entendamos que precisamos assumir que nós somos os instrumentos, que não precisamos de bens materiais, porque bens materiais são simplesmente constituídos pelo Senhor. Mateus 6,33. Busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que outras coisas? Se você ler Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, você vai entender que todas essas coisas são essas. Se você ler o Sermão do Monte, você vai entender que todas as coisas são essas. Precisamos entender que nós, os que têm o Espírito, são instrumentos da graça. São os instrumentos da graça. Ou somos os instrumentos da graça. Nós. E nós precisamos entender que a rotina dos necessitados precisa ser identificada por nós, através do Espírito de Deus.
Porque os necessitados, eles esperam exatamente que nós atendamos à sua vontade. Eles não aprenderam diferente. O necessitado no sinal vai querer receber o que ele precisa naquele momento. O necessitado na rua vai querer receber o que precisa naquele momento, assim como aquele homem entendia o que precisava. Mas é o Espírito de Deus quem sabe realmente o que ele necessita. Então, quem se coloca claramente como instrumento de Deus entende o que o necessitado precisa e que essa precisão não é material. E nós seremos os instrumentos. Lembra, na multiplicação dos pães, quando os discípulos perguntam a Jesus, despede esse povo, o que faremos com esse povo? Tem muita gente, como daremos de comer a esse povo? E aí Jesus diz, essa responsabilidade é de vocês. O que vocês têm aí, tragam-me o que vocês têm. E Deus, através de Jesus Cristo, faz a festa que faz. Quando se coloca para ser feito, o Senhor faz, porque a provisão é toda dele. Inclusive providenciando o que o necessitado precisa. Bens espirituais e materiais também. Eles entendem então a vida diante da graça. Eu quero encerrar, irmãos, porque aquilo ali deu uma confusão muito grande. Pedro e João são chamados diante da liderança religiosa, são presos, levam uma chamada, recebem ameaças. E eu quero ler versículos 1 a 4 de Atos 4. Atos 4, 1 a 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição. Eles estavam proclamando a ressurreição dos mortos. Não haverá mais morte diante do Senhor para quem tem o Senhor. Estão vivos, e mesmo que estejam mortos viverão. Verso 3. Agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas é o verso 4 que eu quero destacar, irmãos. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens de que creram a perto de 5.000 pessoas. Essa é minha oração para nós. Eu, você, cada um de nós, entendamos que somos instrumentos, que não precisamos de escola para ministrarmos a graça, o Espírito, a cura, a transformação, o milagre. Porque quem faz isso é Deus. Nós precisamos apenas nos expor para que o Senhor faça através de nós. Essa é a minha fala para você. Nós vamos voltar no dia 19. Mas precisamos de você para ganhar vidas, para transformar vidas, para ensinar vidas com a sua vida. E o meu convite não é venha ser professor. O meu convite é venha ser transformador, transformadora de vidas com a sua vida. O ensino não é sala de aula aqui, Mateus capítulo 28, não é sala de aula. Não é levem eles para uma sala de aula e ensine. Não é levem eles para o templo e ensine. Isso é consequência, se tiver que ser, mas o ensino é a sua vida, é vida de transformação para a vida deles. E você vai ensinar com a vida. Precisamos de você. Vamos orar? Deus, eu quero te louvar, engrandecer o teu nome neste final de dia. Quero te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem ministrado, pela restauração do Espírito, porque o Senhor tem providenciado tudo o que o seu povo precisa,
porque o Senhor tem caminhado adiante do seu povo, tem ensinado com seu Espírito como fazer. Pai, que nós entendamos o que Pedro e João fizeram naquele momento. E que eles não fizeram porque eram apóstolos do Cristo e sabiam tudo. Pelo contrário, quem quiser continuar lendo vai perceber na continuidade do capítulo 4 que todos ficaram admirados porque a fala do Pedro era a fala de quem não tinha instrução, mas era a fala certeira de quem tinha estado com o Mestre. A fala da experiência do Espírito, não dele. A fala da provisão espiritual, da palavra poderosa de transformação que não vem da sabedoria. Então não é argumento dizer que precisa aprender mais, porque o que eu estou falando é da fala do Espírito que transforma através da transformação de vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, convencendo-nos com seu Espírito. A minha oração é que o Senhor guarde a nossa vida de tal forma que sejamos transmissores de vida pelo exemplo vivido por nós. Que o Senhor faça sempre resplandecer o rosto dele em nós, para que as pessoas entendam que nós temos a paz, que a transformação do Espírito em nós seja instrumento de transformação para outras vidas. Enfim, Deus, convence a tua igreja, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é que sejamos instrumentos. Que o teu amor, tua graça, a unção do teu Espírito estejam com todos nós hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Entregue-se aos braços do Senhor. Confie nele. Tenha os seus pecados perdoados e receba o descanso. Mas, acima de tudo, como resultado desse descanso, seja instrumento de transformação para outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre, dando a palavra dele em teus lábios para transformar vidas. Que Deus te abençoe.